Hoje nós vamos conversar sobre uma dor que a maioria de vocês sentem, carregam no peito, mas não sabem nomear, que é a perda relacional. Talvez você esteja se sentindo confuso, triste, com aquela sensação de vazio, e talvez você esteja vivendo esse luto. A perda relacional, gente, é um luto que a gente vivencia quando uma relação importante é rompida. E a pessoa, gente, ela pode estar viva, tá? Porque quando a gente fala sobre luto, a gente já automaticamente já associa com a morte, né, real, com aquela morte que a gente vê ali, de fato ali, que aconteceu. Mas a gente se esquece também que a gente vivencia lutos simbólicos. E a perda relacional é um luto simbólico, que ela pode acontecer através de términos de relacionamento, afastamento de familiares, mudanças de fase, amizades, né, que se perdem ou que se encerram, e também sobre o processo migratório. Não é só, gente, perder o outro quando a gente fala sobre a perda relacional. A gente fala também sobre uma perda de uma versão sua que existia nessa relação importante. E por que a gente sofre, né? A gente não sofre só pela perda do outro, né? Do contato com o outro, porque de alguma forma essa pessoa era importante pra gente, mas a gente também sofre por tudo que aquela relação representava pra gente. Então, aquela relação poderia te trazer segurança, poderia te trazer identidade, poderia te trazer pertencimento, poderia te trazer, né, uma expectativa de futuro. Então, quando a relação muda, parece que o nosso mundo interno, ele se desorganiza, sabe? E aí a gente passa a se questionar, e agora? Como vai ser? Né? Como se tirasse o chão, assim, né? E aí a gente começa a se questionar, por exemplo, essa questão do futuro, né? Então, você imaginava um futuro, você criou toda uma expectativa de um futuro. E agora, como vai ser o meu futuro diante, né, dessa perda? Né, a minha identidade. Então, querendo ou não, isso também contribui, por exemplo, no processo migratório, né? A gente fala muito sobre isso, sobre essa questão da identidade, da perda de identidade, da perda, né, de pertencimento, também daquela sensação de se sentir um pouco deslocado, porque aquela pessoa, ela fazia parte, né, da sua vida. Então, ela fazia parte da sua rotina. Se for uma amizade, de uma maneira indireta, ela fazia parte da sua rotina, né? Se você não tinha aquele contato ali direto com a pessoa, né? Mas você estava sempre pensando naquela pessoa. Então, acaba mudando tudo. Parece que, sabe, tudo fica meio que fora do lugar. E no processo migratório, acontece sucessivas perdas relacionais, né? Então você se afasta da sua família, você fica longe da sua família, você não tem mais a sua rede de apoio, né? Então seus amigos, quem te dava suporte, né, tanto físico quanto também emocional, né? Isso, né, não acontece mais tanto porque há uma separação aí, né? Há um distanciamento. Tem a questão do pertencimento, como eu estava falando, né? Então você perde o contato, a relação com a sua cultura. E quando a gente fala, gente, sobre cultura, sobre família, a gente fala sobre origem, sobre sensação de acolhimento, né? Quando a gente fala esse termo pertencimento, a gente fala muito disso, sabe? De se sentir acolhido, porque de se sentir entendido, de sentir que você pertence àquele lugar. Então, nesse processo migratório, quando você vai morar em outro país, muitos de vocês, né, que me acompanham, fizeram esse processo, então vocês sabem como que é sentir isso, de você estar longe de todo mundo, né, de perder essa relação tão importante com a sua família, né, com a sua cultura, você sentir que você tá ali, mas você não pertence àquele lugar, sabe? E uma outra coisa é a versão de você
né? Então você hoje não é mais aquela pessoa que você era quando você morava, né, no Brasil. Então você teve que se adaptar e com isso você sentiu que a sua identidade, que a sua personalidade foi mudando também no decorrer, né, de todos esses desafios que você vivenciou, né, nesse novo país. E também a gente fala sobre a perda de status social. Isso é algo que a gente tem sempre que lembrar, porque nós brasileiros, a gente tem o costume de achar que a nossa profissão ela faz parte de quem a gente é, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil eu sou psicóloga, mas se eu fosse lá para fora, eu não poderia ser psicóloga, só se eu fizesse, né, doutorado, e aí, né, mas aí são vários, é um processo, né, totalmente diferente daqui do Brasil. E aí, quando a gente vai para fora, a gente fica meio perdido nesse sentido, porque, tá, a minha identidade, né, estava ligada à minha profissão, a minha profissão estava ligada à minha identidade. E agora? Eu não tenho mais essa profissão. Agora eu trabalho em um subemprego. E isso acaba sendo algo que a gente joga para nossa identidade, né? Então, assim, nossa, hoje eu trabalho com limpeza aqui fora. Nossa, a gente sabe, a gente identifica aquilo como se fosse algo muito ruim. Fala, nossa, mas eu tô trabalhando com limpeza, eu tenho tantas, sabe, possibilidades, eu tenho uma capacidade tão grande de fazer tantas outras coisas. No Brasil eu tinha um emprego tal, eu tinha uma profissão tal, eu sou formada, né? E aí agora eu tô aqui nessa situação. E eu tenho certeza que você que tá me assistindo, né, já passou por isso ou está passando por isso, seja mulher ou seja homem, na obra, né, em construção, limpando piscina ou limpando, lavando louça em restaurante. Então a gente acaba identificando a nossa profissão, né, o que a gente está fazendo com a nossa identidade. E quando a gente vai para fora, isso se potencializa de uma forma muito negativa, porque aqui no Brasil a gente é acostumado a ver empregos assim como algo inferior. Só que quando a gente vai para fora, quando a gente migra, a gente percebe que a visão que eles têm desses empregos não é algo tão pejorativo assim como é na nossa cultura, sabe? Então nós temos que aprender a lidar de uma forma muito mais leve, sem que isso afete a nossa identidade, a nossa visão, tá? Guarda isso. E você não pode deixar que isso mude a visão que você tem de você. Não é porque você está trabalhando na limpeza ou na construção ou fazendo qualquer outra coisa, né? Ou seja, em qualquer outra profissão que aqui no Brasil seria algo ruim, digamos assim, que você não tenha capacidade, que você seja menor do que os outros ou que você seja inferior que os outros, tá? Guarde sempre isso no seu coraçãozinho. E durante essas perdas, né, que você vai sentindo nesse processo migratório, é muito comum você achar que você não pode sofrer, porque como não há uma morte de fato, sabe? É uma morte invisível, né? Uma morte simbólica. Você acha que a sua dor é menor, você acha que você não pode sofrer, né? Você acha que, eu tô aqui em outro país, né? Então, eu tenho oportunidades que as outras pessoas não tenham, mas isso não significa que seja fácil, gente. É difícil, né? E aí você acaba achando que você não pode sofrer por conta disso. E não façam isso. E como saber que eu, né, estou vivenciando uma perda relacional? Como saber que eu estou vivenciando um luto? Primeiro de tudo, né, uma tristeza que não tem nome, uma sensação de vazio, culpa por ter seguido em frente, medo de se vincular novamente. E aí, aqui eu faço um parênteses, tá? Bem grande. Porque se você tem medo de se vincular nesse país novo, como você vai querer que a adaptação aconteça?
sabe? Então, assim, esse bloqueio em relação a esse novo país, ele te prejudica muito mais do que te ajuda a lidar com esse mundo novo. Outro sintoma é sensação de não pertencer a lugar algum e também uma confusão emocional. Então, assim, quando eu falo para vocês, não façam isso, né, de achar que não pode sofrer, porque isso tende a piorar muito. Quando você acha que você não pode sofrer por uma dor que você está sentindo, gente, sabe? Muitas vezes a gente tem essa tendência a minimizar os nossos sofrimentos, né? A gente compara às vezes com o sofrimento de uma outra pessoa e acha que a gente não pode sentir porque o do outro é muito maior do que o nosso. Só que olha só como você se anula quando você faz isso, sabe? A dor do outro é sempre maior do que a minha, então eu não posso sofrer. Por que não, gente? Claro que você pode. Você tem todo esse direito, você tá em sofrimento. Então, assim, minimizar o seu sofrimento ou fingir que ele não existe, isso não vai te ajudar, tá? Principalmente nesse processo de adaptação. Então, como a gente pode transformar tudo isso? Primeiro de tudo é você entender que curar não é apagar o que foi, é integrar a história. Então, gente, honre os seus vínculos, sabe? Honre da onde você veio, honre quem você é. Abra sua mente para poder criar novos pertencimentos, né? Por isso que eu falei, por isso que eu quis abrir um parênteses muito grande no outro item, porque isso faz parte, gente. Você precisa estar aberto para criar novos vínculos, criar novas raízes, né? Criar novos pertencimentos. Aceitar que você está em um novo lugar e que você está se transformando. Então, aceitar a sua dor. Então, tudo isso é importante para você conseguir elaborar o luto. Então, se você está passando por tudo isso, né? Se você se identificou, você está vivendo o luto. Então, se você está vivendo isso, você está vivendo o luto. E é um luto por relações importantes, né, que foram importantes para você, e todo luto merece respeito. Então, se você se identificou com esse vídeo, continua aqui comigo, se inscreva no canal, dê o seu joinha, comente, né, porque aqui nesse canal a gente fala sobre atravessar fronteiras com mais leveza e mais consciência. Eu te espero no próximo episódio.